Boa noite, amados irmãos em Cristo. Mais uma vez nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós trazemos a mensagem de que o Centro Espírita Eurípides Bassanufo está fechado, respeitando o decreto governamental estadual e as orientações da FEB, Federação Espírita Brasileira, e também da Federação Espírita do Estado de Alagoas, a FEAL. Assim, evitando a reunião de pessoas e uma possível transmissão do coronavírus e progressão da pandemia que tanto estamos nos esforçando para combater, né? Para que encerre esse ciclo que nós consideramos, pelo nosso conhecimento, né, do Espiritismo, que seja necessário para esse momento que o planeta está vivenciando e nós, como seres, como atores, né, desse desenvolvimento planetário, nesse momento que se faz a transição. Então, mais uma nota: somos a favor da prevenção e solicitamos a todos os confrades que fiquem em casa, os que puderem ficar, evitando ir à rua, só indo em caso de necessidades, não esquecendo a higiene pessoal esmerada, a lavagem de mãos constantemente, quanto mais melhor, né? E também o uso do álcool em gel, se possível, e de máscaras constantemente, porque faz parte do decreto a exigência, a obrigatoriedade do uso de máscara na rua e em todas as repartições, públicas ou particulares. A gente sabe, a gente entende que esse momento é transitório, que vai passar e esperamos sair mais fortalecidos moralmente todos, auxiliando assim mais ainda, mais rapidamente, para que a transição planetária aconteça a contento e que sejamos atores futuros ainda, reencarnantes nesse planeta, para vivenciar mais processos dessa transição. A gente recomenda a vocês, se desejarem, né, que coloquem um copo de água, uma garrafinha de água, para uso individual ou da família, confiando na ação da espiritualidade amiga, né, que nos assiste, sempre nos assiste, e que possa fluidificar de acordo com as nossas necessidades, para que seja tomada após a nossa reunião pública neste momento virtual. Então, muito obrigada pela presença de vocês todos, vocês que estão aqui conosco agora e os que assistirão posteriormente também. Tá? Já deixo claro que possivelmente haverá interferência, barulhos externos, como agora, porque nós estamos muito próximos à rua, então não tem como evitar, realmente, certo? Então, desculpem desde já. Nós vamos ler uma mensagem de Joana de Ângeles, tá? Do livro Messe de Amor, tá? Deste livro, que se chama Ante a Desencarnação, que ela é totalmente apropriada para nosso tema de hoje. Digo a mais que essa mensagem por si só já daria uma palestra, já daria uma exposição perante esse tema. Ante a desencarnação. Por mais se alongue a existência física na Terra, não passa de uma estação temporária. Com o desgaste natural, a indumentária carnal se consome, renovando-se incessantemente,
até se transformar em outras formas de vida no silêncio do solo, quando abandonada pelo espírito. Tudo quanto nasce, morre. É a lei. A reencarnação é ensejo de aprendizagem necessária e breve. O corpo, por isso mesmo, é veículo com que a divindade honra o ser, facultando-lhe a ascensão aos planos celestes. Todos morrem no estado vibratório para renascerem noutro. Não há consumação, a vida prossegue. Além do portal de lama e cinza, a vida continua como primavera formosa após noite sombria e torturada. Ama os que foram instrumento da tua carne ou razão da tua felicidade, se os constrangeres a uma temporada mais longa entre as limitações do vaso carnal. Saudosos da grande pátria, anseiam por voltar, embora as retenções no caminho. Não os atormentes com o teu amor. Eles prosseguirão contigo noutro estado de consciência. Ajudar-te-ão na dor, enxugando suores e lágrimas, e orarão por ti nas travessias difíceis. Prepara-os com amor, informando quanto à vida no mundo maior, e desembaraça-os dos cipós e elos que os prendam na retaguarda. Recorda-te e lembra-lhes a alvorada sublime que os aguarda, esclarecendo quanto à ressurreição triunfal, além da transitoriedade de todas as coisas. Preenche, de tua parte, a saudade deles no coração, com a lembrança das horas felizes que eles proporcionaram, o bem que fizeram, o que representaram na vida. E enquanto estão ao teu lado, aproveita a sabedoria e a bondade deles, honrando-os com o teu carinho e a tua atenção, habilitando-te a receber-lhes o amor com o mérito do esforço em nome do teu próprio amor. O que lhes não deres agora, amanhã de nada valerá. O que deixares de fazer, adiado por negligência ou descuido, jungir-te-á pelo remorso ao rochedo da aflição improdutiva. Velhos, guarda a paciência e cerca-os de mais carinho. Enfermos, desdobra a vigilância em torno deles. A vigília junto ao leito de alguém em sofrimento é depósito nos tesouros celestes. Jovens, oferece a experiência em forma de conselhos e assistência, disciplina e educação. Amigos e parentes, amados e conhecidos, desdobra os braços e enlaça-os com a ternura que embeleza a vida. Estranhos e adversários, vence a tua aversão e ama-os também, ajudando quanto possível a ingressarem em tua família espiritual. Recorda, porém, que uns e outros em breve partirão. O retorno será inevitável. Começa-se a morrer desde que se nasce na carne. A memória deles te fará feliz e todo o bem que te fizeram, como o amor que lhes deste, será a coroa de luz que terás na vida. Recorda, por fim, que dominados por imensa saudade, recolhidos e atemorizados, os discípulos reunidos em Jerusalém receberam a visita do inesquecível amigo que os saudou jubiloso, retornando da morte e felicitando a todos, através dos milênios, com o legado da vitória da vida sobre a desencarnação, como hoje atestam os que venceram o túmulo, retornando felizes aos corações amados que se demoram na carne a repetir:
Paz seja convosco, qual hino de consolação imortal que nada consome. Meus irmãos, eu os convido a fechar nossos olhos, elevar nossos corações ao alto, em agradecimento por estarmos vivenciando esse momento por qual passa o planeta. Solicitando a Ti, Mestre amado Jesus, e aos Espíritos de luz que nos inspiram, para que possamos atravessar esse momento contribuindo com a nossa fé, a colocando em movimento através da caridade, auxiliando e amparando os corações em sofrimento. E, se os corações sofredores forem os nossos, que saibamos agradecer, Senhor, por entendermos que é apenas um ciclo, é apenas um instante. E que quanto mais soubermos agradecer, entender os acontecimentos, melhores sairemos, cresceremos mais, nos encontraremos aptos a participar do momento de transição, que nos convoca ao trabalho, ao atendimento e ao agradecimento constante. Mas nos ampara, Senhor, para que no momento de queda tenhamos o apoio dos Teus filhos da paz, assim como dos nossos amigos e familiares, a nos estender a mão, e que assim façamos também com todos que estiverem em necessidade de afeto, de amor e de atenção. Que a vossa luz se derrame sobre todos nós nesse momento, onde estivermos. Se derrame sobre os enfermos e sobre os corações enlutados. Abençoa os que chegam em nascimento, Senhor, e que enchem de graça a vivência em todo o planeta. Graças a Deus, que assim seja. Como nós falamos, a mensagem de Joana de Ângeles ante a desencarnação, por si já é uma palestra, né? O comentário que podemos e vamos utilizá-la durante todo o tempo aqui, né? Porque ela é completa, né? E hoje, dando continuidade ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item perda de pessoas amadas, morte prematura, que vem do capítulo Bem-aventurado os aflitos, em seu item 21. Essa mensagem ela é adequada para qualquer período, evidentemente, porque por todo o tempo, em toda a história, né, durante todo o processo, vemos pessoas perdendo outras pessoas amadas, filhos, companheiros, pais, amigos, né? Então, constantemente nós perdemos pessoas amadas. E caímos em um sofrimento por isso. Passamos um período de coração enlutado, choroso, né? Onde vem as reminiscências de todo o tempo que nós vivenciamos, o convívio daquela pessoa que se foi, que partiu para um outro plano. Muitas vezes uma pessoa já idosa, né?
Mas muito mais dolorosa consideramos essa partida quando a morte é prematura perante o nosso conhecimento, o nosso entendimento, né? Porque nós queremos que as pessoas fiquem conosco durante todo o tempo. Perder pessoas, como a gente falou, sempre foi uma dor muito grande, porque nós não nos preparamos para isso. Como eu disse, nós vivemos como se a existência única fosse essa, fosse a vida terrena. E como se ela fosse eterna, como se ela não fosse acabar. Nós não nos preparamos para o momento da morte, nem das pessoas que amamos e nem a nossa. Fazemos de conta que não existe esse momento, fazemos questão de não falar sobre isso. Então, não falar sobre isso, não entender sobre isso, não buscar verdades sobre esse momento, faz com que fiquemos despreparados. Nós celebramos os nascimentos com uma alegria, com festa. Não estou dizendo que na nossa condição humana nós tenhamos que fazer festa quando parte um ente querido nosso. Como eu falei, a gente não se prepara adequadamente para esse momento. Fazendo a ressalva, a maioria de nós não se prepara. Evidentemente que existem pessoas que se preparam e se preparam muito bem, porque estudam, porque têm conhecimento, porque têm acreditamento de que esse momento é necessário e que vai passar por ele. Mas a maioria de nós acha que vai demorar muito. Não, quando chegar o momento, a gente vai entender e vai se preparar. Como se as pessoas só desencarnassem, só morressem quando estão velhinhos, né? Quando ficarem velhos e não é verdade, a gente sabe que não é verdade. E esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando mostra diariamente que não é. Aquela pessoa que convive conosco, o nosso familiar, o nosso amigo, o nosso ente querido, de um momento para o outro ele pode se contaminar e vir a falecer, vir a desencarnar. Então, esse momento, mais do que nunca, pede para a gente preparação diária, tanto na prevenção, nos cuidados, né, quanto na morte das pessoas que nós amamos de maneira, para a gente, súbita, porque pela pandemia é tudo muito rápido que acontece. Né? Isso estamos falando sobre a questão pandemia, abraçando o tema dentro desse momento atual. Mas existem várias maneiras de morte prematura, não é verdade? Existem os acidentes, existem os suicídios, né? Intencionais ou não, existem casos de eutanásia, de homicídios. Então, as coisas acontecem muito rápido e nós temos que gerar a consciência de que não acontece só no jornal, não acontece só na casa do vizinho, não acontece na outra cidade, não é só, pode acontecer a qualquer momento dentro do nosso seio familiar ou entre os nossos amigos. Então, nós temos que ter essa consciência de que, como diz aqui a mensagem, nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos, mas nós não temos esse entendimento. Né? Nós celebramos a vida como se ela fosse eterna e como se as pessoas nos pertencessem, como se nós tivéssemos domínio de mantê-las vivas neste planeta junto com a gente,
como se a gente também fosse eterno. Então, esse tema de hoje traz para a gente esclarecimentos para que tenhamos o conhecimento, a compreensão de como é importante colocar a vida espiritual como a vida verdadeira que nós temos. Para que não esqueçamos que somos do Pai, somos do Criador e que voltaremos ao pó. A mensagem diz isso para a gente muito claramente. Seremos matéria transformada no período muito breve. Por que muito breve? Porque vamos desencarnar prematuramente? É porque o nosso ciclo aqui, ele é rápido. Nós estamos no planeta Terra, que é uma escola, um ambiente de aprendizado para todos nós. Uma vida de 100 anos, nós consideramos que é longa. Nossa, como viveu muito, viveu 100 anos. Para a vida espiritual é um piscar de olhos, a gente sabe disso. Então, nós temos que nos preparar para desencarnar. Nós estamos aqui no aprendizado fugaz, né? Rápido, e temos que ter o melhor aproveitamento possível desse momento que nós estamos vivenciando para melhorar moralmente. E essa melhoria moral faz com que a gente tenha melhor conhecimento sobre o momento do nosso desencarne e um melhor aproveitamento, vamos dizer assim, do acordar, do despertar na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Tá? Então, vamos ver aqui a mensagem que traz para a gente Sanson. Sanson foi um ex-membro da Sociedade Espírita em Paris, né? E é um exemplo espiritual, porque Sanson, contemporâneo de Kardec, ele já estava bem idoso e ele pediu a Kardec que no dia do desencarne dele o convocasse espiritualmente, porque ele queria fazer uma comunicação. Ele queria dar o depoimento dele sobre o desencarne. E como ele era um espírito que não estava preocupado, apegado à matéria, ele realmente, né, deixou essa mensagem e Kardec, no dia do seu desencarne, 8 horas após o seu desencarne, o convocou através de um médium que estava presente para se fazer presente de acordo com a vontade, com o que estava combinado entre eles, e chamou o Sanson, né, para se fazer presente naquele momento mediúnico, e foi o que realmente aconteceu. Né? E ele falou que ficou um pouco tonto, né, após se perceber no mundo espiritual, mas que, sim, para ele, como ele já tinha o conhecimento, ele já sabia que iria desencarnar, né, ele se preparou, mas a gente sabe que mesmo se preparando, existem espíritos que ficam atordoados bastante tempo. Não aconteceu com o Sanson, ele realmente veio e fez o seu depoimento, né, mostrando, inclusive, o quanto as pessoas não tinham feito exatamente da maneira como ele tinha pedido, recomendado, os filhos não tinham feito, né, que tinham suas próprias definições sobre a morte, velórios, etc. Né? E ele falou que estava pronto para o trabalho já e realmente, né, começou a desenvolver, né, como uma pessoa dedicada à leitura e à escrita, ele já começou a realmente se comunicar, né, trazendo para a gente também aqui essa mensagem tão valiosa desse capítulo. E ele fala para a gente assim:
quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, nesse pedacinho de texto, né, do texto completo, Sansão mostra para a gente a nossa falta de compreensão perante a morte prematura, né, mostrando que se é para classificar, se é para escolha, né, a gente fala, então, leva os mais velhos, que os mais velhos já viveram muito, já estão doentes, já estão caídos, já tiveram tantas decepções na vida, leva eles e deixa os jovens que vão ter a oportunidade de viver muito, de desenvolver talentos, né? Mas será que isso realmente é a necessidade desse espírito? Será que vai ser vantajoso para esse espírito ficar com a vida prolongada aqui na Terra? Será que a gente esquece que nós temos um planejamento espiritual pré-definido antes que nós cheguemos aqui? Um projeto reencarnatório? Que, inclusive, de acordo com as nossas necessidades, com o desenvolvimento que nós damos a esse processo, realmente pode ser um pouco estendido? Tudo vai depender de como nós vamos desenvolver, não é verdade? Mas nós sabemos que nós estamos aqui por um tempo. E que tempo é esse? Todos nós, conhecedores, estudiosos, estudantes do Espiritismo, temos essa consciência, né, de que não nos é permitido saber quanto tempo nós vamos ficar. Todo mundo sabe disso, né? E por isso mesmo, nós não podemos deixar para o amanhã. Nós temos que fazer as coisas hoje, desenvolver todo o nosso processo hoje. Temos que nos adiantar. Quanto mais demorarmos, deixando para depois, depois quando eu ficar velho eu faço, não vou me preocupar em fazer o bem, não vou me preocupar em ser caridoso. Quando eu estiver lá mais velho, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer caridade. A gente sabe que não é isso, a gente sabe que não é assim que se pede para que a gente faça, que a gente se comprometeu também, certamente a maioria de nós, pelo menos, se comprometeu a fazer. Então, Sansão continua para a gente. Humanos, é nesse ponto que precisar elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Será que Deus está retirando essas pessoas que estão no nosso convívio aqui do planeta Terra só para fazer a gente sofrer? Será que é isso mesmo? Será que nossa materialidade não está fazendo com que a gente não enxergue, com que a gente não queira ver, com que a gente não queira estudar, com que a gente não queira ter conhecimento, né? Então, o que é que nos dá a certeza de que foi um mal para aquele espírito? Pode ser uma dor para nós, mas um mal para aquele espírito, será que realmente foi? Ou será que esse era um momento propício para que isso acontecesse, diante do seu planejamento? Então,
a gente tem uma pergunta aqui perante essa questão: será que Deus retira as pessoas para nos fazer sofrer, para se divertir com o nosso sofrimento? A gente sabe que não existe isso. Isso mesmo, para o nosso entendimento das causas primárias, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: o que é Deus? Não é o que é Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo sabe. E sabe exatamente por que nós temos a necessidade de passar por determinadas dores. Nosso histórico do pretérito, de outras encarnações, trazem as necessidades que nós temos de passar por provas e expiações, alguns por provas, alguns por expiações, por momentos de grande dor. Então, nós temos que ter o acreditamento na bondade do nosso Criador. Nós temos que entender que nós vamos terminar essa vivência aqui na Terra. Nós temos que ter essa compreensão para o nosso bem, para que possamos ter uma aceitação maior, para que possamos ter uma compreensão maior desses momentos de dores que nos são infligidos, né? Então, vamos dar o exemplo: se uma pessoa, num ato desavorado, comete o suicídio, Deus é culpado disso? Foi um momento que houve uma opção dolorida, evidentemente, para encerrar essa vivência terrena antes do período demandado para que isso acontecesse. A gente sabe que não é da lei divina o suicídio, mas nós vamos sofrer com isso. Não vamos sofrer? Vamos sofrer com essa perda prematura, mas vamos buscar a compreensão dos motivos que levaram aquela pessoa a fazer aquilo, até para que exista o perdão dentro de nós. Porque muitas vezes é o nosso companheiro do dia a dia, não é verdade? Nós queremos perdoar, nós queremos entender para perdoar. Porque quando Deus retira um filho seu para levar nesse momento do seu entendimento e da necessidade desse ser, porque quando Deus retira, nós vamos maldizer a Deus ou dizer que Ele não nos ama, que Ele está simplesmente nos querendo fazer sofrer? Será que Deus está aqui para brincar com a gente? O Senhor da criação? É claro que não. Nada se faz sem um fim inteligente. E, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se entendesseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Será que vivendo em um planeta de provas e expiações nós só queremos ter alegrias e glórias? Somos merecedores realmente de só ter situações benfazejas? Vamos ter só alegrias? Será que a gente não entende que se encontra em um processo de regeneração moral, onde as dores nos lapidam, né, vão nos burilar, se nós entendermos o processo? Se nós entendermos que, seres reencarnantes que somos, temos necessidade de passar pelo processo doloroso para poder ter o agradecimento, para poder ter a compreensão, né?
porque nós temos que saber. Não é por acaso, não é por brincadeira, é por necessidade de burilamento que eu estou passando por determinados fatos. Eu tenho que saber. Eu tenho que acreditar que esse Pai é maravilhoso e que só deseja o meu bem e o seu bem. Então, nós temos que buscar esse entendimento. E onde nós buscamos essa compreensão? O Espiritismo nos traz essa compreensão através dos ensinamentos do Evangelho, que diz que, por sua bondade, nós estamos tendo oportunidades reencarnatórias sucessivas que fazem com que a gente apague erros do passado diante da prática do bem. Mas são vários fatores, né? Então, quem sabe o que eu fiz no passado para estar merecendo passar por esses momentos difíceis? Deus sabe. É lógico que eu também sei, só que o véu da carne não me deixa lembrar. Mas eu sei, quando eu vim para cá, eu sabia que teria que passar por alguns momentos dolorosos para que eu fosse me melhorando moralmente, sabendo agradecer, sabendo que é justo. Então, a gente tem que ter essa compreensão, né? Ter dentro do nosso coração amor, solidariedade, gratidão. São sentimentos que nós devemos ter perante todas as dificuldades que assolam a nossa vivência, perante todas as dores que recaem sobre nós. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Se, dentro do planejamento, essa pessoa conseguiu desenvolver bons procederes, conseguiu ser uma pessoa boa, mas Deus sabe que a partir desse momento que deveria ser e deverá ser o ponto final da sua existência terrena, talvez se prolongando, ele fosse cair, ele fosse errar perante os acontecimentos de vivências anteriores. Poderiam aparecer fatores que fariam com que ele fosse mal sucedido, ela fossem mal sucedidos nessa reencarnação. Então, a morte prematura é uma bondade divina, prematura para nós, que estamos na vivência com aquela pessoa, né? Ou mesmo quando sabemos de longe, nossa, e vamos colocar, né, para um momento atual, novamente. Morreu, desencarnou por Covid uma pessoa de 80 anos. Ah, mas já tinha 80 anos. Ah, mas foi uma de 24. Que triste. Que triste. Não deveria ter acontecido. Mas no planejamento, com certeza estava previsto que assim seria. Então, é doloroso? É doloroso. É lógico, né? Mas mesmo diante do texto, nós, mães, os pais, amigos, né? Mesmo diante de filhos difíceis, como coloca o texto, de filhos que dilacerem nossos corações, que embranqueçam nossos cabelos, nós queremos que eles tenham vida longa e feliz.
acreditamos que em algum momento eles vão se regenerar, né? Que eles irão ter outros procedimentos, mas Deus sabe que não seria vitorioso nessa sua jornada. Deus sabe e em sua bondade fez um planejamento reencarnatório limitado, né? Diante de idades, vamos dizer, né? 20 anos, 30 anos, e retira essa pessoa dessa vivência terrena porque era desnecessidade, era melhor, seria melhor para esse espírito, embora nós não compreendamos, principalmente como mãe, como pai, como companheiro ou companheira dessa pessoa. Então, nós não queremos, logicamente, né? Mas, se acontece, nós temos que ter a compreensão de que Deus, em sua bondade, sabe que era uma necessidade que acontecesse nesse momento. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão plena de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Mas é a nossa visão humana. Nós não temos o entendimento, a não ser quando nós estudamos o Evangelho, que vem nos dizer, vem nos trazer a compreensão de que é para nossa necessidade, é da nossa necessidade e é para o nosso melhoramento que esse tipo de coisa acontece, né? Aquele que se vai, ele se vai na hora certa. E por que nós temos que passar por essa dor? Mais uma vez, porque estamos vivenciando experiências dolorosas que vão fazer com que se apaguem erros do nosso passado. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida ao vosso parecer tão cheio de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Como nós podemos ter certeza que a vida vindoura para frente dos anos que ainda viveria essa pessoa na nossa vontade? Quem disse que não seria de decepções, de amarguras e de fracassos? A gente não pode, a gente não tem essa bola de cristal nas mãos que vai fazer com que a gente defina o bem-estar da pessoa que está conosco, filho, companheiro, companheira. A gente não detém esse poder. Desdenhais então das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? São perguntas difíceis para nós que estamos nesse terra-terra. Estamos apegados à matéria e esquecemos que é efêmero, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós estamos em aprendizado para nossa melhoria e para uma melhor vivência na vida espiritual. Evolução moral, evolução espiritual, para que pouco a pouco aconteça a nossa evolução e nós consigamos ocupar mundos felizes, consigamos ser espíritos evoluídos. A fatalidade que existe na vida espiritual é: um dia todos nós seremos espíritos elevados, todos nós seremos anjos, mas isso vai depender do burilamento, da melhoria moral a cada encarnação. E o agradecimento por termos tido a oportunidade de conviver com pessoas difíceis ou não, amadas ou não por nós, né? Para que a gente entenda, não é meu, não é meu. É como água que escorre pelas nossas mãos.
Nós não detemos a vida, mas nós temos que entender isso. E como nós vamos entender? Passando pelas dores, passando pelos momentos difíceis. Então, a nossa visão, como diz o texto, é muito limitada perante a nossa condição terrena, né? Então, é igual como tem um exemplo aqui no Livro dos Espíritos que diz assim: se tem duas pessoas comparando a nossa vida terrena, né, a nossa encarnação como uma prisão do nosso espírito ao nosso corpo material. Então, aquela pessoa que vive conosco essa experiência, vamos colocar como exemplo, a minha mãe que desencarnou recentemente. O exemplo diz assim pra gente: seríamos eu e ela encarcerados, né, em uma penitenciária, vamos colocar assim, e ela recebeu o salvo-conduto. Ela teve a liberdade de sair da prisão. Será que eu, como companheira de prisão com ela, ficaria feliz por vê-la liberta, por ela poder sair da prisão e viver uma vida livre? Eu teria que ficar feliz. Ou eu ia desejar que não saia não. Fica aqui comigo, tá? Eu não quero que você vá. Fique presa aqui comigo. Isso seria justo? Não seria justo. Não seria justo querer que continuasse a pessoa presa junto comigo naquela penitenciária. Assim é a vida terrena. Aquele espírito que se foi ganhou a liberdade, saiu da prisão do corpo e é um espírito livre hoje. Então, eu tenho que agradecer a Deus que ela foi liberta, porque foi o tempo determinado por Deus para a vivência dela aqui na Terra, né? Então, é difícil para a gente fazer essa comparação, ter essa compreensão. É lógico que é, mas é difícil até o momento que a gente compreende que estamos numa vivência rápida, uma passagem rápida, e que quanto mais nós aprendermos a agradecer, melhor será para todos nós. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Nós temos exemplo de seres amados nossos que passam anos em cima de uma cama, em grande sofrimento. E nós desejamos que eles fiquem conosco. Mas é chegada a hora do desenlace, do desencarne. E nesse momento, nós temos que ficar chorando, pedindo a Deus que conserve o espírito junto àquele corpo, pedindo anos e anos mais de vida para aquela pessoa que já sofreu tanto, ou nós vamos agradecer a Deus por tanta bondade de encerrar esse sofrimento terreno, que era necessário sim, para a melhoria espiritual e moral daquela pessoa. Mas nós vamos ser egoístas a ponto de dizer: não, Deus, deixa mais uns 10 anos aqui comigo, ou alguns meses. É justo que a gente faça isso? Ou vamos agradecer que esse espírito vai se libertar? Né? E dito isso, volto a lembrar da comunicação do Samson, quando falou para o Allan Kardec: eu já não sinto mais as dores, estou muito feliz, porque realmente eu estou muito melhor agora. Então é isso, a liberdade espiritual,
o cessar dessas dores traz muito bem para o espírito. Não quer dizer que igualmente Sansão vai ser imediato, porém, existe toda uma assistência, uma recuperação para que esse espírito volte a ter uma vida sem dores, uma vida de liberdade realmente. Mães, saber que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrosadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. E nós temos vários exemplos de dores das pessoas que desencarnam, que sofrem com o nosso sofrimento, principalmente no caso de filhos, mães que perdem filhos, que ficam num sofrimento constante. E aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que faz assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades do que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada, minha língua está travada hoje, desarrazoada, o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Muitas vezes essa revolta é até impedimento para um reencontro que poderia ser em breve. Né? A falta de aceitação, as lamúrias, esse choro de dor revoltada, trazem grande prejuízo para o espírito que partiu dessa vivência terrena. Né? E nós temos vários casos de filhos que vêm pedir para os pais, né? Para darem sua postura. Né? Tem o caso rapidamente lembrando, o caso de uma mãe que perdeu sua filhinha, né? E vivia chorando, lamentando o tempo todo. E um dia ela, em sonho, né? Tem os sonhos oníricos, né? Aqueles que têm a permissão da espiritualidade amiga para que nós possamos visitar determinados lugares enquanto o espírito liberto do corpo durante o sono. E essa mãe teve um sonho desses, né? Onde ela sonhou ontem, por exemplo, com o chamamento para participar de uma festa, e ela teve um sonho tão real que ela começou se preparando para essa festa, né? Passou o dia se preparando para essa festa, que ela era convidada a encontrar a filha dela desencarnada, a criança desencarnada nessa festa. E ela falou para os amigos: nossa, eu tive um sonho tão real e eu sei que eu vou encontrar com a minha criança, que vou encontrá-la, né, o meu anjo. E na hora do sono, na noite posterior, no caso vamos dizer que eu falei ontem, hoje, essa mãe foi dormir e realmente foi levada para essa festa. E era uma festa linda, uma festa no céu, né? Onde tinha vários anjos felizes, brincando, e ela procurava a filha e não achava. Né? Não achava e já estava desconsolada. Quando enxergou lá no cantinho, um anjinho todo maltrapilho, todo maltratado, cabelinho molhado, as asinhas murchinhas, né?
E ela foi lá e perguntou para a criança, né? O que foi? Você não... A criança estava tão sofrida que ela nem reconheceu a criança como sua filha, né? Lembrando que nós estamos falando de um sonho, tá, gente? Um sonho onírico, que realmente aconteceu, porém em sonho. E ela pergunta, né? E a criança, o anjinho, na visão da mãe, olha para ela e faz: anjos molhados, mãe, não podem participar de festas. E aí ela reconhece que é a filha dela e pergunta por que ela está molhada, o que foi que aconteceu que ela está molhada. E ela fala: são as suas lágrimas de dor constantes que fazem com que eu não consiga participar das festas. Ou seja, não consigo alegria porque sua dor é tanta que me faz triste também, me faz sofrer também. Então, assim, existem exemplos, e esses exemplos estão em livros que foram ditados por espíritos, né, em psicografias. Outro que diz que a dor dos pais é tanta que toda vez que eles estão naquele desespero, naquele choro, é como se o telefone, uma campainha tocasse dentro dele e fizesse aquela conexão, e ele sofria imensamente por isso. Porque era muita revolta, era muita dor por conta de uma morte precoce, no entendimento da família, né? Outro que foi a família dizer: façam doação de tudo isso, não fiquem cultivando como um altar. Preciso quebrar esse elo, é necessário que esse elo seja quebrado para que eu possa progredir. Essa dor está me prendendo porque é um elo muito forte. Então, vamos lembrar com carinho, vamos lembrar com amor, vamos lembrar com gratidão dessa convivência que nós tivemos com as pessoas que nos são caras. Não é que a gente não vai sofrer, né? Para a gente finalizar, veio uma mensagem para nós espíritas, nós que somos estudantes do espiritismo, que nós sejamos estudantes, mas que coloquemos em prática os ensinamentos adquiridos. É muito importante. E é muito importante para nós, para a nossa compreensão, para o nosso momento futuro de dor. Não existe não passar por dor, de perdas, de pessoas amadas. E provavelmente pode ser que aconteça alguma prematura. Não é nosso desejo, mas pode ser. Então vem a mensagem finalizando do Sanson: vós que compreendeis a vida espiritual, nós espíritas, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Perdão, desculpa, eu vou ler novamente porque eu perdi a entonação. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes queridos bem-amados e, se pedirdes a Deus, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentirei aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, se nós tivermos agradecimento, compreensão de que somos espíritos em transição, que estamos aqui vivenciando uma etapa curta e que as pessoas que estão conosco também. E essas pessoas poderão ir antes de nós, como considerado por nós mortes prematuras, nossos bem-amados, que podem ser filhos, que podem ser companheiros, podem ser companheiras, podem ser grandes amigos. Então, nós temos que, na hora dessa lembrança, porque não é que é proibido para nós que nos lembremos deles, não é proibido para nós que choremos a sua ausência.
mas de uma maneira grata, desejando que esses espíritos recebam o nosso amor, agradecendo a Deus por todos os momentos valiosos que nós tivemos juntos. Que tenhamos a compreensão de que a vivência foi no tempo correto, foi no período certo. Não tem mais, não tem menos. Foi o momento que Deus tirou, que Deus considerou que era importante que esse espírito cessasse a sua vida terrena. Então vamos ter essa compreensão e essa amorosidade do agradecimento e do desejo de luz, paz e evolução para esse espírito que se foi antes de nós. Isso é importante para esse espírito que se foi. É importante para nós essa compreensão. Precisamos estar atentos para que não causemos dores futuras maiores para nós e não causemos dores também para esse espírito que está em ligação conosco, sentindo as nossas dores, sentindo esse drama vivenciado de revolta, de lamúria, né? Então chorar pode? Pode. Ter saudades pode? Pode. É claro que pode. E é por isso que é importante que nós façamos agora. Diz a mensagem, faça agora, porque depois não adianta mais. Você pode fazer em uma outra existência, mas para essa existência não adianta mais. Tem que fazer, tem que amar, tem que abraçar, tem que acolher no coração também aqueles que nós não amamos, aqueles que nós consideramos que são desafetos. Temos que ter o cuidado e saber que esses desafetos teremos que retornar para convívio com eles, para zerar esse desafeto. Então vamos fazer isso agora, é agora. E em grande agradecimento, né? Em grande agradecimento a Deus, sempre, sabendo que tudo é justo, né? Tudo é justo. Diz aqui mais uma vez, chamando mais uma vez aqui a mensagem de João. A memória deles te fará feliz e todo o bem que te fizeram, com o amor que lhes deste, será a coroa de luz que terá na vida. Né? Então, assim, a gente tem que saber agradecer sempre, certo? E temos que dizer para eles, paz seja convosco. Qual hino de consolação imortal que nada consome, que certamente eles dirão de lá para cá, paz convosco, pela compreensão que têm como espíritos libertos. Vamos fechar nossos olhos e pedir ao Mestre amado Jesus que essas palavras de consolação sejam impregnadas em nós como bálsamo redentor. Que tenhamos a aceitação perante os momentos de dificuldade e as mortes prematuras que acontecem dentre os nossos entes queridos e amigos. Que tenhamos a consciência de que era o momento certo, mesmo fugindo a nossa compreensão pela nossa materialidade, mas que, em estudando e aprendendo, consigamos aplicar em nossas vidas, que sejamos agradecimento, que saibamos que a luz que podemos lançar em direção a esses entes amados, em prece, em amor, chegará aos seus corações como bálsamo, revigorante, revitalizante, os fortalecendo para o caminhar, para a evolução, para ir adiante. Não queiramos prendê-los a nós por tempo indefinido após o seu desencarne, tampouco quando vejamos que é chegada a hora do desenlace.
que sejamos agradecimento e que neste momento que estamos vivenciando de pandemia, que a cada dor que tenhamos conhecimento, elevemos caridosamente uma prece a Deus em favor daqueles que sofrem, mesmo que não sejam próximos a nós. Que tenhamos o desejo de que luzes e bênçãos se derramem sobre cada família enlutada, sobre cada espírito que desencarna, para que ele receba o auxílio tão necessário nesse momento da passagem dessa vida material para a vida verdadeira, para a volta à vida espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, nos trazendo a lucidez do agradecimento. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos vocês pela companhia e até a próxima.